Abri então a vidraça, e eis que com muita negaça entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre meus umbrais. Num alvo busto de Atena, que há por sobre meus umbrais, foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura. Com o solene decoro de seus ares rituais, tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado. Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais, dize-me qual teu nome lá nas trevas infernais, disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais. Mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousadas nos meus umbrais. Ave ou bicho, sobre o busto que há sobre estes seus umbrais, com o nome nunca mais. Bem-vindos novamente ao Oráculo Literário, uma plataforma para literatura sem frescuras e sem marcadores de páginas com bichinhos. Conforme o vídeo anterior, estávamos falando sobre um grande autor da língua inglesa, talvez um dos maiores, segundo o Henry Louis Mencken, Edgar Allan Poe. Nós lemos aqui, eu e o Nicolas, uma tradução muito especial, muito importante, do Corvo, feita pelo Fernando Pessoa, não é? Eu tenho aqui nessa edição da Nova Aguilar. O Nicolas acho que tem pela série Ouro da Nova Fronteira. Bom, essas traduções elas são muito frequentes, não é? A primeira tradução do Corvo foi feita pelo Charles Baudelaire. O Baudelaire era um poeta francês, conhecido como dandy. Era uma forma, um termo muito comum na época. Ele escreveu Les Fleurs du Mal, que é um conjunto de poemas, a maioria deles sonetos, sobre simbolismo, enfim, e mitologia. E ele era apaixonado pelo Edgar Allan Poe, não é? E ele lia inglês fluente, claro, e acabou traduzindo esse poema. Foi a primeira tradução da língua inglesa para o francês, né? Eu acho que existe a tradução nesse livro do Baudelaire, não é? Uhum. E o Baudelaire está na edição da Dark Side. Dark Side, tá aqui. A Nova Fronteira só traz o Oscar Mendes como tradutor, uma breve... Oscar Mendes, sim. Então, ele trouxe, não é, a fama, querendo ou não, ele trouxe a fama do Edgar Allan Poe para a literatura universal. Porque o Edgar Allan Poe, como nós havíamos falado no último vídeo, ele teve uma vida miserável, muito desprezado, ele morreu na sarjeta, as condições dele eram ruins, ele nunca publicou nada em vida, exceto um outro conto em jornal e tudo mais, mas sem ter grandes lucros financeiros. E o Corvo acabou ficando latente um bom tempo. Até que os franceses, que eram apaixonados pelo gótico inglês, conheceram esse gótico norte-americano, não é? Que é o Edgar Allan Poe. E o Baudelaire, que é um grande poeta, infinitamente conhecido, não é? Pelas Flores do Mal e pela poesia dele, sempre profundamente gótica, profundamente negativista, ele acabou traduzindo esse poema para a língua francesa, não é? O que é muito difícil, porque nós estamos falando de uma língua anglo-saxônica, o inglês, não é? Para uma língua latina, que é o francês. Né? E acabou ficando como a única tradução para o francês de boa qualidade. O Baudelaire foi a grande tradução para o francês. Muita gente diz, mas o Brasil não produz literatura, o Brasil é ruim em literatura e não sei o quê. Bom, que seja. Mas o Brasil produziu, a língua portuguesa produziu duas grandes traduções. A tradução do Machado de Assis, que consta na Dark Side, eu acho que naquela ali também existe, não é? Essa daqui é só do Fernando Pessoa. A Dark Side contempla as duas traduções, tanto a do Machado de Assis quanto a do Fernando Pessoa, inclusive a obra original. Realmente, o livro mais completo, exatamente, em inglês é a obra original.
Inclusive a Dark Side é a editora que mais tem a obra completa do Edgar Allan Poe. Em português. Em português, exatamente. É claro que tem muitos contos ausentes na Dark Side, por exemplo, como a gente tratou no vídeo anterior, o conto da Esfinge, ele praticamente não tem nenhum livro aqui disponível nas editoras brasileiras. A que mais tem contos do Poe e com edição excelente é a Dark Side, apresenta Corvo original, as duas traduções é realmente excelente. É a mais completa da nossa língua, é a Dark Side. Sim. E temos então essas duas traduções, não é? Algumas editoras brasileiras, eu acho que a Dark Side bota do Baudelaire, não bota? Sim, o prefácio do Baudelaire. Ela bota o prefácio do Baudelaire, mas a maioria traduz com os dois grandes tradutores, é claro, Machado de Assis e o Fernando Pessoa. Pois é. Este vídeo, meus caros amigos, é para essas duas traduções. Nós falaremos alguns outros poemas, alguns poemas inclusive que eu traduzi e tal, mas o grande protagonista desse vídeo é o Corvo, The Raven, não é? Então, o que é o The Raven? O The Raven é um grande poema do Poe, um poema muito extenso, que, olhando aqui a minha bibliografia, é o mais extenso, certo? É um poema no formato romântico, né? Nós havíamos comentado na prosa dele de que o Edgar Allan Poe ele se encontra, né, dentro de um espectro romântico, não é, da literatura. Ele não é realista, ele não é modernista, ele é romântico. E a poesia do Corvo não haveria de ser outra senão romântica. Então, a estrutura métrica dela é estranha, não é uma estrutura normal. Existem versos com 10 sílabas, versos com 8, versos com 5. Não é? O Nevermore, o famoso Nevermore, não tem mais do que 5 sílabas. Não é? Então, é um poema que ele tem uma estrutura rítmica e poética fora dos padrões clássicos de literatura. Ele não é um soneto do Camões, ele não é um soneto do Petrarca, ele não é um soneto do Góngora. Ele é um poema peculiar, certo? Agora, há uma grande coisa importante a se considerar. O Corvo é um dos poemas mais sonoros e rítmicos da língua inglesa, sem métrica. Isso já o torna genial, não é? Porque ele consegue trazer a sonoridade da poesia, a elegância do verso, sem a métrica. Então, muitos críticos, inclusive, o consideram um poeta modernista. Uhum. Já acham que a poesia dele é modernista, não é? Por exemplo, meu inglês não é bom, mas tudo bem. And the silken and certain rustling of each purple curtain thrilled me, fill me with the fantastic terrors never felt before, so that now to still a beating of my heart I stood repeating with some visitor entranced at my chamber door. Some late visitor entranced my chamber door. This is it, and nothing more. Então, ele não está preocupado com a divisão silábica do poema. Ele se preocupa com a sonoridade. O ti, 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 no caso dessa estrofe aqui, não é? E o ó, entende? Então, a poesia romântica está preocupada com o som, com o místico, com a simbologia, não é? E contraria completamente a poesia realista, a poesia árcade, que é anterior, não é? Então, isso torna ele um grande poema. Agora nós vamos à problemática para a tradução disto. Não é? Por exemplo, eu e o Nicolas, nós lemos as duas traduções, a do Machado de Assis e a do Fernando Pessoa. Não é? Nicolas, o que tu achaste das duas traduções? Sem dúvida, ambos os autores, ambos os tradutores, eles trouxeram muito das características literárias de si para a tradução. Quem tem contato com a tradução do Machado de Assis vai ver que ele é extremamente detalhista, fruto das obras dele. Quem não leu do realismo, não é? Do realismo, exatamente. Ele passa 2, 3 páginas só se atendo aos detalhes do ambiente. Ele é extremamente descritivista. Eu até acho isso legal para ambientar o misticismo que o terror ele quer criar, apesar de ser um poema.
Já o Fernando Pessoa, ele tem um jeito que eu não peguei direito, se é que eu posso dizer. Ele tem um jeito um pouco mais místico, transcendental, eu diria. É uma tradução diferente. Não tem como comparar as duas traduções. É diferente o material. Ele se atém ao, como eu falei, o misticismo, a um certo a presença metafísica da tradução. Eu prefiro, minha opinião, a tradução do Machado de Assis. Eu acho que ele consegue situar o leitor mais no ambiente. Você lê a obra e imagina o ambiente, imagina todos os aspectos do local, você se sente mais dentro do livro. E o Fernando Pessoa, ele puxa mais para o místico, às vezes quebra o paradigma. São interessantes os dois autores, são primorosas as duas traduções, embora que cada um de nós dois temos preferências por algum desses dois tradutores. Não há o que se discutir, não é? De que a tradução do Machado de Assis é perfeita. Ela é perfeita, ritmicamente falando. Eu vou ler 2 trechos aqui da primeira estrofe, não é? Exatamente, a musicalidade. Musicalidade, a elegância. Às vezes até eu me pergunto se ele não pegou certas características, não o Machado de Assis, mas que eu comparo o período do Poe com o simbolismo. Que prezava o misticismo, a musicalidade, e o simbolismo foi uma coisa muito presente aqui em Santa Catarina. Nós temos o Cruz de Souza, que apesar de não ter sido um autor muito reconhecido pelo nosso estado, mas é extremamente importante, um grande autor. Exatamente. Os franceses estudam o Cruz de Souza quando se fala em simbolismo, e nós não. Não é uma grande crítica antropoliterária, não é? Porque o francês estuda toda a obra do Cruz de Souza como simbolista, como referência, não é, do simbolismo, e o brasileiro não. Então, são paradigmas, são preconceitos que devem ser derrubados na literatura, não é? Então, vejam bem, aqui uma tradução do Machado de Assis do Corvo. Em certo dia, a hora, da meia-noite que apavora, eu, caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto soar devagarinho, e disse, essas palavras tais, é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isto, nada mais. Agora vejam o Fernando Pessoa recitando. Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecida, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu disse, está batendo a meus umbrais. É só isto, e nada mais. Então veja a diferença da impessoalidade no Machado de Assis, não é? Para o misticismo do Fernando Pessoa. Eu não estou dizendo que a tradução, isso é um sacrilégio dizer que a tradução de Machado de Assis é ruim, ou ela é menor que a do Fernando Pessoa, porque isso é um absurdo, não é? São épocas diferentes, visões diferentes, temáticas diferentes, não é? E a tradução do Machado de Assis, mesmo que ele fosse um realista, ainda ele é um romântico. Então, ele vai pegar coisas ali de um ritmo mais forte, de uma capacidade sonora mais interessante para o poema. Enquanto o Fernando Pessoa vai ao místico, vai ao misterioso, ao esotérico, não é? A visita. Mas o que é, afinal, esse corvo? Nicolas, o que tu achas que é esse corvo? Olha, esse corvo, ele... Você tem um déjà vu em certas passagens do poema. Ele pode dar uma referência bíblica, temos. O corvo é um animal, é um animal que simboliza a morte. Vamos conversar pelo simples. Exatamente. O corvo é um animal que ambienta cemitérios. Nós não temos corvos no Brasil.
são europeus, norte-americanos, eu não tenho certeza. Eles simbolizam a morte, a deterioração, sempre ambientam cemitérios. Ele representa o místico. O corvo é a personificação da escuridão humana no poema. Como eu já falei, os traços do autor sempre estão presentes na obra dele. Ele sempre procura essa escuridão, essa obscuridade. Então o corvo representaria essa obscuridade do ser humano materializado numa figura, que no caso o corvo, uma figura mística, perfeita. E é isso. Pois é, tu falaste um termo bastante interessante, né? O corvo, nós temos a gralha azul aqui, né? A gralha é um corvo, mas não é preta. Não é? Então, para nós, ela representa o quê? A fertilidade, a produção da araucária, não sei o quê. Para os indivíduos do hemisfério norte, o corvo tem uma visão agorenta e negativa. Então, quando ele vê um corvo entrando no quarto dele, pousando sobre o busto de Atenas, o que ele vê? A morte chegando. Não é? Ele está vendo a morte adentrar ao quarto dele. Não é? Ele sofria em agonia por uma enfermidade e teve essa surpresa desse encontro com o corvo que batia na janela dele. Exatamente. E aí o mais interessante, eu escrevi um ensaio até sobre isso, é a questão dele pousar no busto de Atenas. Né? Ele pousou no imortal. Ele descansou no imortal olhando para a morte. Não é? Que é o indivíduo que está ali, que narra o poema, que é o eu lírico, né? Que está a passo de morte, que está perdido. Não é? Então, é um grande poema, é um poema que narra a morte, a imortalidade, o terreno, a divindade. Ao pousar no busto de Palas, ele pousa na imortalidade, não é? E demonstra a questão da fraqueza, da pobreza, da insuficiência da vida humana, não é? do narrador do poema, do eu lírico do poema. Então, o Corvo é o grande poema, é a grande moral do Poe. Não é? Outro poema muito importante, Annabel Lee. Não é? Até teve um filme aí de cinema sobre a Annabel, né? Que tem uma boneca e tudo mais. Mas, na verdade, ele vai trazer nesse poema a questão do marítimo, do fundo, do psicanalítico, do submerso, entende? Então, eu acho que a poesia do Poe, não é? Eu traduzi to Ellen. Ellen, thy beauties to me, não é? Que ele se refere a uma moça chamada Helena, não é? Mas essa Helena também pode ser a Grécia, porque a Grécia tem o nome de Eleni, né, em grego. Então, ele trata sempre daquilo que é marítimo, salobro, entende? Daquilo que é ancestral. Em suma, é uma poesia profunda, semiótica e terrivelmente humana, que desbrava os rincões do inconsciente. Não é? Se fores olhar a carta do tarô da Lua, ela representa um lago com duas lagostas embaixo. E isso representa exatamente o inconsciente, aquilo que nós não controlamos. Não é? E o Poe, ele de certo modo, ele mostra aquilo que é humano, que acontece conosco, e que é desumano. Então, você, leitor, que deseja ler os poemas do Poe, que não são poucos, são vários, são muitos, o Lalume, Annabel Lee, Verhaven e outros, ele escreveu vários, to Ellen também, né? Precisa entender que o Poe, ele é mais humano que sobrenatural. Que ele procura os defeitos, as deformidades, os problemas, o que há de incomum, não é, no ser humano, e busca trazer isso à literatura. Então eu acho que é isso que forma um clássico. Não sei quanto ao Nicholas, né? Ele vai dar o depoimento dele, mas a mim me parece que o Poe não é histórias de dar susto, e sim histórias de dar realidade. A gente percebe quando o autor realmente exerceu muita influência, que ele realmente é importante pela atemporalidade da sua obra. Ela
É uma obra que foi feita há muito tempo atrás, mas que ela permanece extremamente atual. Você lê, você tem aquela pegada com alguma coisa que aconteceu da tua vida, ou lembra de alguma coisa, alguém, N situações. Esse é o diferencial de um autor clássico. Você leu ele há 200 anos e atualmente a obra dele não desmerece absolutamente nada, permanece de uma qualidade magnífica. E são esses autores que a gente vai procurar trabalhar. Posteriormente teremos um trabalho com outro grande do gênero, o Lovecraft, outro fenômeno da mesma região que o Poe. São obras atemporais, não tem como exemplificar melhor. É o clássico. O clássico é atemporal e eles permanecem extremamente atuais, mesmo tendo publicado a obra 150, 200 anos atrás. São excelentes. Não, e é importante ressaltar que a literatura, não é, de um Lovecraft, que é de 1900 e pouco, não é, ele é quase 100 anos depois do Poe, sim, ela vai ter o mesmo teor, a mesma importância para o leitor. Não é? Então, prova que a literatura... Eu sempre brinco, né, que os meus livros, quando eu guardo eles em algum lugar, eu boto o Poe lá, parece que durante a noite, enquanto eu durmo, ele vai lá e reescreve tudo. Porque aquilo sempre parece renovar-se, sempre parece adquirir uma nova postura, mas não é. A leitura está ali. Somos nós que modificamos nosso savoir-vivre, não é? E o Edgar Allan Poe, nós começamos exatamente por isso. Porque ele é um autor que muita gente lê, muita gente gosta, mas pouca gente entende. Pouca gente consegue entender que ele não é um autor de terror. Eu vou me assustar lendo Poe. Não. Você vai se ver lendo Poe. E isso é muito importante. Você vai se assustar consigo mesmo. Exatamente. Essa é a proposta dele. Você vai ver o quão mal, o quão cruel, o quão ínfimo você é. Entende? Esse é o grande trabalho que eu e o Nicolas viemos fazendo dentro da literatura. E os nossos livros que nós traremos aqui não são livros para confortar, não é autoajuda, é literatura pesada, é literatura complexa e que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor ou pelo menos mais apta a conhecer a si mesmo. Então, siga o oráculo literário que ele vai auxiliar você. Muito obrigado. Como sempre, os comentários estão à disposição. Críticas são bem-vindas, elogios são bem-vindos. Você é a grande razão do nosso trabalho. Um abraço. Muito obrigado a todos. Abraço.